Bora então continuar aqui o nosso treino de Lei 8.112 de 90. Olha, fizemos uma boa quantidade de questões, hein? Já dá para dar uma engrenada muito legal aí, para dar aquela sedimentada realmente no conteúdo. Mas acabou não, tem mais algumas questõezinhas aqui que a gente vai fazer para encerrar essa parte. Vem comigo e bora para a questão 41. Vamos lá. Caso tenha sido afastado do exercício como medida cautelar, para ser evitada uma possível influência na apuração de uma irregularidade, o servidor investigado deixará de receber remuneração. Mentira! Quando a gente tem aqui o afastamento preventivo ou o afastamento provisório, ele não deixa de receber a remuneração, ele continua recebendo. Ele continua recebendo. Questão errada. Questão errada. Então, quando a gente fala aqui, dessa situação que é afastamento preventivo ou afastamento provisório, é para evitar que o servidor influa na apuração dos fatos. Ela não tem caráter punitivo, tanto não tem caráter punitivo que ele continua recebendo, é sem o prejuízo da remuneração. Firmeza? Questão errada. Bora para 42. A promoção representa o deslocamento do servidor de uma classe inferior para outra classe superior, dentro da mesma carreira. A razão porque não pode ser considerada forma de provimento. A promoção não é forma de provimento? Lógico que é, tá até na musiquinha. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. Como não é, rapaz? Tá na música aí, tá de música de provimento sim. A promoção é sim forma de provimento, inclusive também é uma forma de vacância. Questão errada, bora para 43. São formas de provimento de cargo público. Vamos lá, ó. Olha a musiquinha, ó. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. Aí, ó. As 7 são formas de provimento previstas na Lei 8.112 de 90. Questãozinha correta. Essa aqui a gente responde cantando, moleza demais, hein? Fala sério, questão grátis, questão correta. Bora para 44. De acordo com a Lei Federal número 8.112 de 90, vencimento e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Cuidado, cuidado, venha cá. Ó, qual que é o conceito de remuneração? Cuidado que aqui tem uma manha que às vezes a gente vai achando que é, mas não é. Ó, a remuneração. A remuneração é a soma dos vencimentos com as vantagens de caráter permanente. Ok? Ok. Qual é o conceito de vencimentos? O conceito de vencimentos é que é a retribuição pecuniária, pelo exercício das atribuições do cargo. E vantagem nós temos 3. As indenizações, as gratificações e os adicionais. Então saca só. Retribuição pecuniária pelo exercício do cargo é o conceito de vencimentos. Repare que a banca veio tratando aqui, ela veio tratando vencimento e remuneração como se fossem sinônimos. Então, o vencimento é a retribuição pecuniária, a remuneração não. A remuneração é a soma dos vencimentos e das vantagens de caráter permanente. Sacou o que a banca fez? Que ela veio jogando aqui como se fossem sinônimos, vencimentos e remuneração. São coisas distintas. O conceito que ela narrou na questão é o conceito de vencimento. Por isso está errada a questão. Reparou que é um erro meio maldoso, né? Aqui o examinador fez meio que uma maldadezinha mesmo. Então pode marcar aí, gabarito errado. Beleza? Maravilha. Então bora para 45.
As formas de provimento de cargo público incluem a ascensão e a transferência. Vixe, não tem como errar uma questão dessa. Ascensão e transferência não são formas de provimento. Elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF e, mais importante ainda, não estão na musiquinha. Então, claro que não são formas de provimento, até porque elas sequer estão na nossa musiquinha aí de provimento e vacância, beleza? Beleza, então pode marcar aí questão errada. Vamos combinar que foi grátis, foi um mel. 46. O prazo para a conclusão de um processo disciplinar é de 120 dias, contados a partir da constituição da comissão julgadora, admitida a prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Negativo, o prazo para a conclusão do PAD, seguindo ali o PAD na regra geral, é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Esse aqui é o prazo para conclusão, sendo que tem um prazo de 20 dias para a autoridade competente julgar. Então, a conclusão dos trabalhos da comissão é por até 60 dias, prorrogáveis uma vez aí por igual período, por mais 60. Aí o prazinho de 20 dias é depois que a autoridade pega o relatório que ela tem para julgar. Então, bem fácil verificarmos aí. Questão errada. Bora para 47. Se um servidor público estiver em estágio probatório, o seu cargo não poderá ser extinto, já que isso resultaria na perda da função pública desse servidor. Não existe essa proibição. O cargo dele pode ser extinto sim. Ué, até o do estável dá para extinguir o cargo, quanto menos do coitado ali, que está em estágio probatório. A banca inventou essa proibição. Não tem essa proibição. Ele poderia sim, a lei poderia sim extinguir o cargo, não tem essa vedação. Não existe essa proteção. 48. É prevista no texto constitucional a hipótese de exoneração do servidor estável por excesso de despesa com pessoal. Bom, embora a gente esteja falando aqui de 8.112, eu gosto de vez em quando de fazer alguns links com a CF, porque não tem nem como escapar. E olha só, dentro da Constituição Federal, isso não está no 8.112, tem essa possibilidade do estável perder o cargo. Veja bem, o estável tem uma garantia absoluta ao cargo? Não. Na 8.112, ela determina, na 8.112, fala que ele pode perder o cargo por sentença judicial, com trânsito em julgado. Vou colocar aqui bonitinho, Ele pode perder o cargo com sentença judicial, com trânsito em julgado, e pode também por meio do PAD. Lá na Constituição Federal, além dessas duas hipóteses acima vistas, ele tem também a avaliação periódica de desempenho e essa narrada na questão, o corte de excesso de despesas com o pessoal. Então essa aqui que a banca está narrando, ela não está no 8.112, mas é algo relacionado que tem sim que ser estudado junto, pois existe essa possibilidade. Mas a banca disse, no texto constitucional, se ela falasse no texto da 8.112, aí estaria errado. Aí a questão estaria errada. Mas como ela falou no texto constitucional, questãozinha correta. Maravilha? Muito bem. Vamos para a 49. Licenças para tratamento de assuntos particulares poderão ser concedidas por discricionariedade da administração pública a servidor ocupante de cargo efetivo, ainda que esteja cumprindo o estágio probatório, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, desde que sem remuneração. Vamos lá. O servidor que está em estágio probatório, ele não pode abrir a matraca. Matraca. Não esqueça da regra da matraca, quem cai muito. O de mandato classista, o de interesses particulares e o capacitação, a matraca.
matraca ele não pode abrir. Ou seja, durante o estágio probatório, ele pode tirar licença para tratar de assuntos particulares? Pode? Pode nada. Questão errada por este ponto aí. Questão errada por este ponto. O resto é ok, viu? Essa licença realmente é concedida de forma discricionária, tem que ser ocupante de cargo efetivo, ela tem o prazo de até 3 anos, o restante estava ok. O erro é afirmar que mesmo que esteja cumprindo o estágio probatório, porque essa licença não pode pelo servidor que está exercendo estágio probatório. Cuidado, o servidor que está em estágio probatório não pode abrir a matraca. Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação. Show de bola? 50. Conforme entendimento do STF, se determinado concurso público destinar-se ao provimento de 2 vagas, não será possível que uma dessas vagas seja destinada exclusivamente à pessoa portadora de necessidades especiais. A Lei 8.112 reserva vagas? Reserva. Ela diz lá que podem ser reservadas até 20% das vagas para os portadores de necessidades especiais. Não é 20%, é até 20%, ok? Ok, é o limite máximo. Veja bem, olha o que a questão disse, ó. Tem 2 vagas. Se tem 2 vagas e a gente reserva uma, nós reservamos quanto? 50%, extrapolou o limite. Realmente, então, nesse caso, não será possível que uma dessas vagas seja destinada, pois se nós fizéssemos a reserva, estaríamos reservando aqui 50%, que é muito acima do limite legal. Portanto, a questão está correta, pois realmente não é possível. Ok? Ok. 51. É dever do servidor público obedecer às ordens superiores, exceto quando contaminadas de algum vício ilegal. Nessa situação, o servidor tem por obrigação descumprir a ordem e representar contra seu superior hierárquico. Vamos lá. A 8.112, lá no rol de deveres, estabelece que é um dever do servidor cumprir as ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais. É aquela regra. A gente tem que cumprir as ordens, mas ordem ilegal a gente não cumpre. A gente não vai fazer tudo o que o chefe manda. A gente faz o que o chefe manda desde que esteja dentro da lei. E aí, ele fala então que ele tem o dever de descumprir e tem que também representar contra o seu superior. Correto. É um dever do servidor representar contra ilegalidade ou abuso de poder. Então o servidor tem o dever de representar. Questão correta. Questão tudo beleza, questão correta. 52. Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é indispensável... Cadê? Aqui, ó. É indispensável, ele falou então da ampla defesa, o contraditório é indispensável, que o interessado seja representado no curso de processo disciplinar por advogado capaz de oferecer defesa técnica. Opa! É indispensável? É obrigatório que tenha advogado? Não. A assistência por advogado, ela é facultativa. Ela é facultativa. Ou seja, não é obrigatória a presença por advogado. Ele leva advogado se quiser. Inclusive a STF já falou que a assistência técnica por advogado não é indispensável no PAD. A ausência de defesa técnica, ela não ofende a Constituição Federal. Então não é indispensável não. Questãozinha errada. 53. O servidor pregoeiro de determinado órgão público federal utilizava-se da função para favorecer indevidamente um grupo de empresas nas licitações realizadas pelo órgão. Por meio de uma auditoria interna, descobriu-se o esquema fraudulento e um processo administrativo disciplinar foi instaurado para a apuração dos fatos e eventual responsabilização
do servidor. Tá, até aqui beleza. Com base nessa situação hipotética, julgo o item seguinte. A autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar instaurado contra o servidor deve acatar, em regra, o relatório final da comissão processante. Olha como funciona. Ó. A comissão, ela é composta por 3 servidores estáveis, tal, ela vem e elabora um relatório acerca da inocência ou da culpabilidade do servidor. Esse relatório é encaminhado para a autoridade competente, que é quem vai julgar, quem vai decidir. A pergunta é, quando a autoridade vai julgar, ela tem que acatar esse relatório? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Se ela não tem que acatar o relatório, para que foi feita a comissão? Só por fazer? Não, ela tem que acatar o relatório. Ela tem que pegar o que está no relatório, salvo se houver prova contrária nos autos. Então, a autoridade ela tem que obedecer o que está no relatório. Só que é o seguinte, imagina que ela olha e fala, olha, aqui está falando que ele é culpado, mas tem prova aqui que na data da infração ele estava de férias, nem no país ele estava. E foi feito o furto de um documento físico. Como que foi ele? Não foi ele, nem no país estava. Aí quando houver prova contrária nos autos, ela não precisa acatar o relatório. Então vamos ler de novo. Vamos ler de novo, ó. A autoridade, ela deve acatar em regra o relatório? Sim, em regra sim. Ela só não vai acatar quando houver prova contrária aos autos. Questão correta. Regra, tem que acatar o relatório. Exceção, prova contrária nos autos. Aí ela não precisa acatar, então a questão está correta. 5.4. Durante o período de apuração dos deveres inerentes ao cargo do servidor, as sanções administrativas decorrentes do processo disciplinar poderão cumular-se com as sanções penais. Até aqui, maravilha. As esferas são independentes, podendo cumular-se. Até aqui está correto. Sendo afastada, entretanto, a responsabilidade administrativa do servidor no caso de absolvição criminal. Questão bem típica do CESP. Ela adora cobrar essa parte e é uma questão bem usual. E aí, o que você me diz? Saca só o que a banca falou. Ela falou que quando for absolvido criminalmente, é afastada a responsabilidade administrativa. É dessa forma? Absolveu criminalmente, automaticamente afasta a administrativa? Não, porque não é por absolvição criminal. É por absolvição criminal apenas em caso de negativa da autoria, apenas em caso de negativa da ocorrência dos fatos. Saca só, presta atenção. E se for absolvido criminalmente por falta de provas? Isso repercute na administrativa? Não. Então a gente não pode afirmar que a absolvição criminal afasta a administrativa. A absolvição criminal pode afastar a responsabilização administrativa. Nós só poderíamos afirmar de maneira taxativa, como a questão veio, se falasse assim. A absolvição criminal por negativa do fato da autoria repercute. Aí beleza, aí está ok. Mas da maneira que ela narrou, é como se a absolvição criminal repercutisse. Não é absolvição criminal, é absolvição criminal só nesses dois casos, entendeu? Pegadinha então, para ficar de olho. Show de bola? Pode marcar aí, questão errada. Essa pegadinha passa igual um sabão na hora da prova. Tá distraído, tá meio bizonho, tá meio marcando. Acontece. Mas cuidado, fique bem atento que é um ponto muito cobrado pela banca. 55. Reintegração é o retorno do servidor aposentado à atividade, no mesmo cargo em que tenha sido aposentado ou equivalente. Não, a reintegração, que é o que a banca está falando aqui, é quando o servidor foi demitido, é quando o servidor estável foi demitido, e ele tem a sua demissão invalidada. Então já está errado. O aposentado que ele está falando aqui, o retorno do aposentado é a reversão. O retorno do aposentado é a reversão.
que tem aqui esse V de velho, que é a volta do aposentado. Portanto, questãozinha errada. Ela veio confundindo aí a reintegração com a reversão, é uma coisa muito comum, inclusive, em prova. Beleza? Beleza, muito obrigado. Na revogação, marca ela. O ato é extinto por oportunidade e por conveniência. Maravilha. O ato é extinto por oportunidade e conveniência. Beleza. Ao passo que na anulação, o ato é desfeito por motivo de ilegalidade. Show de bola. Quando o ato é ilegal, a gente anula. E na revogação, nós estamos extinguindo um ato que, embora válido, deixou de ser conveniente e oportuno para o interesse público. Bem de boa, né? Pode marcar a questão correta aí. Vamos lá para a 57. Veja o que ela diz, ó. Entre os elementos constitutivos do ato administrativo, o motivo é caracterizado pela consequência visada pelo ato, ao passo que a finalidade é a causa legalmente prevista. Cara, tem que ler algumas vezes aqui para interpretar bem a questão, aí você vai conseguir concluir que a banca inverteu os conceitos. Saca só, causa legalmente prevista é a situação jurídica. E a situação jurídica, a situação de direito, ela trata do motivo. Motivo que é a situação fática e a situação jurídica. Só aqui a gente já mataria a questão. E quando ele fala consequência visada pelo ato, ficou um pouco genérico. Mas ele poderia estar falando sim da finalidade. Então a gente consegue matar bem fácil analisando o motivo. Quando ele fala causa legalmente prevista, lembra do conceito de motivo? O que é o motivo mesmo? É a situação fática e jurídica, lei, que justifica a prática do ato. Então só ali a gente já matava, beleza? Marca a questãozinha como errada, 57 errada. Bora para 58. Situação hipotética. Determinado contrato público foi assinado por um funcionário subordinado à autoridade competente. Um ano depois, ao constatar o problema, a autoridade convalidou o ato. Então, nós tínhamos um vício de competência, ok? Aí falou que a autoridade convalidou o ato. Após certificar-se da ausência de potencial lesivo e verificar que os requisitos contratuais haviam sido preenchidos. Beleza. É isso aqui que nós vamos julgar, ó, assertiva. Nessa situação, a autoridade competente agiu ilicitamente ao convalidar o ato, uma vez que este estava eivado de vício insanável. Caracoles, foco na convalidação. Dá para convalidar vícios no elemento forma e no elemento competência. Vícios no elemento competência são vícios insanáveis? Não. A questão falou em algum lugar que era competência exclusiva ou em razão da matéria? Não. Se ela não falou, você não presume. Vai na regra. A regra é que vícios no elemento competência são, sim, senhor, passíveis de convalidação. Então a autoridade não agiu ilicitamente, não, ela agiu licitamente. Ela fez correto. Vício na competência como regra é sanável. Ela fez correto, questão errada. 59. Removido de ofício, por interesse da administração, sobre a justificativa de carência de servidores em outro setor, determinado servidor constatou que, em verdade, existia excesso de servidores na sua nova unidade de exercício. Nessa situação, o ato, embora seja discricionário, poderá ser invalidado. Questãozinha boa, questãozinha legal. Ela falou assim, o cara foi removido, a administração pública pegou ele e falou, Zé, você Zé, vai lá para as quebradas, beleza? Mas por quê? Ô Zé, eu estou te removendo de ofício porque tá faltando servidor lá. Eu motivei. Eu falei que eu estou removendo ele para lá por uma ausência, por uma carência de servidores. Aí o Zé chegou na repartição nova, ó, cheio de gente, tá na verdade sobrando servidores. Opa,
Opa! Teoria dos motivos determinantes. Se os motivos apresentados forem ilegais, o ato é... Opa! Se os motivos apresentados forem falsos, o ato é ilegal. Olha de novo comigo. Foi o que aconteceu aqui? Foi. Falou que tinha carência, mas, na verdade, havia excesso. O motivo é falso. Se o motivo é falso, o ato poderá ser invalidado. É discricionário? É um ato discricionário. Mas mesmo sendo um ato discricionário, poderá ser invalidado. Professor, um pequeno detalhe. O correto não seria falar deverá ser invalidado? Cuidado. Cuidado com o seguinte. Presta bem atenção em mim agora. Vem cá, para tudo. Isso aqui serve para vários pontos, tá? O termo poderá pode ser utilizado de duas formas. A banca pode utilizar o termo poderá falando assim: ah, ele poderá fazer se quiser. Poderá no sentido de faz se quiser. Mas é muito mais comum a banca CESP utilizar o termo poderá no sentido de existir a possibilidade, sacou? Ele não está falando assim, ele pode, faz se quiser. Não, ele está falando poderá no sentido de existir a possibilidade. Então, nesse caso, mesmo sendo um ato discricionário, existe a possibilidade dele ser anulado? Sim, existe. Sacou a diferença? Cuidado então. E pode marcar aí a questão correta. Aqui nós verificamos que ele está utilizando o termo poderá no sentido de existir a possibilidade, sacou? Tem que estar bem firme, hein? Senão chega na hora da prova, a gente acaba fazendo aí bisonhada. Pronto? Questão 60. Ato praticado por usurpador de função pública é considerado ato irregular. Ele é irregular? Ou ele é ilegal? Nenhum dos dois. Porque se fosse um ato ilegal, ato ilegal a gente anula. Ele não é nem ilegal nem irregular. Esse ato é inexistente. Que exemplo que é esse aqui? É o exemplo do mendigo que te dá uma multa. Lembra desse exemplo? Do mendigo que dá uma multa? Você tá passando na rua, chega o mendigo cracudo. Dá R$1 aí. Fala, não tenho R$1 pra dar. Você vai dar R$1 sim porque eu sou polícia. Eu não vou dar. Eu sou polícia, rapaz. Eu vou te multar, eu sou PF. E fala que é PF. O mendigo te dá uma multa. Ele pega um papel e escreve. Agente, boca furada, não sei o que lá. Coloca a multa e te dá uma multa. Aí, poxa. Fala, essa multa é ilegal. Isso não vai ficar assim. Eu vou lá na PF para anular essa multa. Aí você chega lá na PF. Oi, boa tarde. O mendigo lá na rua me deu uma multa e eu vim aqui para anular essa multa. Filho, eles vão te bater lá dentro. E vão te bater com razão, entendeu? É praticamente uma excludente da ilicitude nesse caso. Porque é de uma burrice tão grande que tem que ser agressão mesmo para resolver. Você vai pegar a multa do mendigo e vai lá na PF e falou, o mendigo lá me deu uma multa, falou que era PF, eu tô aqui para anular essa multa. Não, agressão é a resposta, tá? Em algumas situações, o único método didático existente é violência física, porque você vai lá na PF para anular a multa do mendigo. Tá de sacanagem? Por quê? Não é um ato ilegal. Se fosse um ato ilegal, você precisaria ir anular. Ele é um ato inexistente. Você pega a multa e joga fora, porque essa multa sequer existe, beleza? Cuidado então, que a questãozinha está errada. Muito bem? Muito bem. Vamos lá. 61. E se eles me baterem, eu vou denunciar. Eu quero ver você ter coragem de denunciar que apanhou por esse motivo. Eu quero ver quem vai ter a coragem. Falar, eu apanhei porque eu fui burro, feito um negócio e eles me bateram. Cara, não. Então, né, vamos aí. Vamos continuar, vai antes que eu falo o que não deve. Vamos lá para 61. Eu já falei um monte de coisa que não deve, mas antes que eu piore. 61. A construção irregular de um prédio pode ser o motivo para a prática de um ato administrativo com o objetivo de paralisar a atividade de construir. Vamos lá. A construção irregular de um prédio está construindo um prédio de maneira irregular. Ela pode ser o motivo para que seja praticado um ato com o objetivo de paralisar a atividade de construir? Claro, claro. A gente poderia ter aqui a demolição da obra, o embargo, a interdição da obra. Claro que é motivo. Claro que é motivo. É algo até um pouco relacionado com o poder de polícia.
tem uma relação até com o poder da polícia. Inclusive, esse ato aqui, como regra, é até auto-executório. Então a questão veio, parece que não veio, né? Porque estava uma questão bobinha, questão dada. Marca aí como correta e bora para 62. Ato administrativo declaratório é aquele que implanta, declaratório. É aquele que implanta uma nova situação jurídica, ou modifica, ou extingue uma situação existente. Errado. Quem faz isso é o ato constitutivo. O ato declaratório, ele não cria, não modifica, não extingue. Ele apenas declara, ele apenas enuncia uma situação que já era existente. Essa classificação doutrinária, que fala de ato constitutivo, declaratório e tal, ela não é tão cobrada pela banca CESP. São poucas as questões que nós temos, até porque ela tem uma divisão um pouco maior que, cara, dá uma treta danada. Então, quando a banca trabalha essa classificação que tem algumas divergências, ela normalmente vai onde não dá problema, que é no ato constitutivo, que faz essas coisas aqui, e no ato declaratório, que não faz essas coisas. Então, ela fica nessa parte, que é onde normalmente não vai dar recurso. Questãozinha errada, pode marcar aí como errada, porque é o ato constitutivo que faz essas coisas. O declaratório apenas declara. 63. A legalidade de qualquer ato administrativo pode ser submetida à apreciação judicial. Palavrinha que dá 5 tipos de medos diferentes no coração do concurseiro. Qualquer ato. Olha só, a legalidade de qualquer ato administrativo, hein? Não estou falando de ato judicial, ato legislativo, não. Qualquer ato administrativo pode ser submetido à apreciação judicial? Sim, questão correta. Embora essa palavrinha dê ali um certo apavor, um certo medinho, está correto. Quando o ato é ilegal, a gente anula. A anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Inclusive, a própria Constituição fala que a lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, sempre que tem uma lesão ou ameaça de lesão a direito, uma ilegalidade, partiu o Poder Judiciário. Questão correta. Pode marcar aí na 63, questãozinha correta. Beleza até aqui? Beleza. Vamos para 24. Presunção de legitimidade é atributo universal aplicável a todo ato administrativo. O que significa ser um atributo universal? Atributo universal significa que ele está presente em todos os atos. Por isso a questão está correta. Cuidado, hein? Cuidado. É diferente de eu afirmar que é uma presunção absoluta. É diferente. Ele não é uma presunção absoluta. É uma presunção relativa. Por que presunção relativa, Thales? É presunção relativa porque cabe prova em contrário. Então só toma cuidado para não confundir presunção ou um atributo universal com absoluto. Ele não é absoluto, ele é relativo, cabe prova em contrário. Ao falarmos aqui que é um atributo universal, estamos falando que ele está presente em todos os atos. E isso é verdade. Todo ato administrativo já nasce presumidamente válido e verdadeiro. Questãozinha correta. Questãozinha correta. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores públicos distritais, determinou que este participasse de reunião de trabalho em Fortaleza, Ceará, nos dias 9 e 10 de janeiro. Ai, que triste, hein? Lá em Fortaleza, ó, que maravilha. João recebeu os valores da diária. Tá. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado para Maurício, teve de ficar de repouso por 3 dias, razão pela qual não pôde viajar. Essa foi a primeira vez do bimestre que João teve de se afastar do serviço por motivo de saúde. Acerca dessa situação, julgue. Falou, mais que a véia da cobra, mas pra gente aqui esse enunciado aí quase não importava. A concessão de diária é um ato vinculado da administração pública? Pensa comigo. Olha que questão legal, cara, porque ela misturou um pouco de estatuto, 8.112, por exemplo, com também atos.
Diária. Por que é diária mesmo? É devida quando o servidor afastar-se temporariamente da sede em razão do serviço. Então, quando o servidor tem que ir para um outro local, trabalhar em razão do serviço, a administração escolhe se vai dar diária para ele ou não? Não, ela tem que dar a diária para ele. Então a concessão de diárias é vinculado. Se ele viajou, tem que pagar a diária para ele. Presta atenção, se ele preencheu os requisitos legais, não tem que pagar a diária para ele? Tem. Se preencheu os requisitos legais, então é um ato vinculado. Ô Thales, mas ele não foi, ele não teria que devolver? Sim, nesse caso ele teria que devolver, mas não é isso que a assertiva está perguntando. Ela não perguntou isso, ela só perguntou, a concessão de diária é um ato vinculado? É. Nesse caso aqui do João, como ele não viajou, ele vai precisar ressarcir a administração pública. Mas a banca sequer perguntou disso. Ela só perguntou se a concessão é vinculado. Sim, preencheu os requisitos, ela tem que praticar o ato. Então é um ato vinculado. Show de bola? Legal, né? Essa questão foi pegada, porque ela exigiu um pouco de interpretação do candidato na hora da prova. Então pode marcar aí gabarito correto, muito bem.